Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ariane, eu tenho 16 anos, sou uma jovem, né, da Igreja Adventista. Hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha história e do meu testemunho, né? Bom, eu me batizei na Igreja Adventista quando eu tinha, acho que meus 11 para 12 anos. Foi em 2019. Eu era uma jovem muito comunicativa na igreja, né? Muito presente em todas as coisas que acontecia. E, bom, eu fui crescendo e aí acabou que eu parei de fazer muitas coisas na igreja por influências das pessoas do mundo e por não ter tanta comunhão com Deus, sabe? E aí eu acabei me afastando. E aí nisso eu comecei a andar com muitas pessoas do mundo, deixei as coisas de Deus pro lado e fiquei andando com as pessoas do mundo. Chegou um momento que eu não queria mais ir para a igreja, não queria mais falar com Deus, era difícil até orar, sabe? E eu tava longe, eu me encontrei longe de Deus, né? E lá eu saí da igreja, né? Me afastei por influência, muita influência de amigos que se diziam ser meus amigos, né? Mas de amigos não eram nada, sabe? E acabei deixando influenciar, né? Acabei não sendo a influência para eles, mas sendo influenciada. E aí nisso eu comecei a fazer coisas que não agradavam a Deus, né? E andar com pessoas que não era legal. E nisso eu fiquei longe. Aconteceu um problema comigo, eu desenvolvi uma doença, né? Que é crise de ansiedade. E aí nisso eu peguei e comecei a ter essa doença. Minha mãe, ela sempre me ajudava falando, sabe, da palavra de Deus pra mim, toda vez que eu tinha uma crise. Mas era aquilo, né? Eu escutava naquele momento, aí passava e depois eu não queria mais saber, não queria escutar. Cheguei a um ponto da minha vida que eu não queria nem ouvir falar a palavra de Deus pra mim, sabe? E então, toda vez que a minha mãe vinha falar sobre Deus, eu queria sair daquele assunto porque não me interessava e me incomodava, né? E foi indo. Aí chegou um dia, à noite eu comecei a ter uma crise muito forte e a minha mãe começou a falar de Deus. E aí, naquele momento, acho que o Espírito Santo tocou no meu coração, sabe? Dizendo assim, filha, o que você tá fazendo aí, né? O que você tá fazendo no mundo? Porque o meu propósito que eu tenho pra você não é aí. O seu lugar não é aí, né? O seu lugar é lá na igreja, é falando de Deus, pregando a minha palavra, sabe? E naquele momento eu me encontrei tão no fundo do poço, sabe? Tão sem chão e acabei não me reconhecendo quem eu era, sabe? E aí, enquanto a minha mãe falava da palavra de Deus, na minha cabeça refletia os meus momentos quando eu tava na igreja, sabe? Que quando eu sentia a presença de Deus comigo e a minha felicidade que era fazer as coisas de Deus, né? De falar de Deus. Eu nunca tive vergonha de usar o uniforme do desbravador. Eu cheguei ao ponto de ter vergonha de usar esse uniforme, que é um uniforme muito bonito, sabe? Então, aí eu decidi assim, o Espírito Santo tocou em mim e decidi, não, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou voltar pra onde é meu lugar, sabe? Onde eu nunca devia ter saído. E aí, naquela noite que eu decidi, eu e minha mãe, a gente ajoelhou e eu orei, né? Até então ela não sabia de nada, eu não tinha falado nada, ela só tava falando comigo e era isso. Aí lá, na hora que eu tava orando, eu falei assim, Senhor, agora eu vou pegar minha cruz e carregá-la, né? Porque
eu já devia ter continuado carregando, sabe? E então, quando eu falei isso, a minha mãe começou a chorar e se emocionar. Porque foi um momento muito difícil. Eu virei uma pessoa muito rebelde. Eu não dava gosto, né? Pra minha mãe, nem pro meu pai. E então, eu decidi, né? Voltar pra igreja e tal. E aí, a gente dormiu. Aí, no outro dia, eu acordei bem ruim, bem doente. Eu acordei, eu tava com dengue, né? Se você vê, né? O inimigo foi tão astuto assim, ficou tão irado comigo pela minha decisão, que Deus conseguiu, né? Eu consigo fazer eu parar de endurecer o meu coração, né? E aí eu acordei doente. Fiquei 9 dias com dengue, de cama, não conseguia andar. Eu precisava ser carregado, sabe? Pra poder ir para os lugares, né? Fui acho que umas 4 ou 5 vezes pro hospital e nada passava, né? Fiquei 9 dias doente. Mas aí, nesses 9 dias, acho que o inimigo pensou, né, que ia conseguir fazer eu mudar de ideia, mas não. Durante esses 9 dias eu fiquei firme, né? Fiquei naquele pensamento, nossa, agora que eu tô, né, que eu decidi voltar, eu tenho certeza que eu vou estar salva, sabe? Eu vou ver Jesus, vou conhecer ele pessoalmente, né? Então, aí eu voltei pra igreja, aí eu voltei pro clube, toquei na banda. Na minha primeira vez que eu toquei na banda foi uma experiência muito incrível, porque falei pra minha mãe que aquele dia foi um dia bem cansado, foi bem cansativo, que a gente tocou e depois foi pra um batismo, né? Aí foi um dia bem cansativo. Mas aí quando chegou de noite eu falei assim, mãe, eu tô cansada, viu? Mas eu tava com saudade desse cansaço. Porque é um cansaço bom, a gente fica cansado, mas é um cansaço bom porque eu tava fazendo a obra de Deus, né? Então, aí eu voltei e não vou mais sair, sabe? E então, o que eu digo pra vocês? Quando vocês vê aquele amiguinho falando, não, vamos nessa festa, não vai dar nada, ou vamos fazer isso aqui, não tem nada a ver, Deus não vai falar nada, não é pecado, não é nada. Não vai nessa, gente, não vai. Não vai porque pode ter certeza que isso é influência do maligno. Tá usando pra fazer coisa errada, sabe? Então, tem um versículo na Bíblia que é em Apocalipse, acho que é 3:20, que fala assim, eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, não endureçam o seu coração. Eu ouvi a voz de Deus muitas vezes quando eu estava afastada, né? Só que eu sempre endurecia meu coração. Só que chegou um ponto que eu não queria mais endurecer, sabe? Porque eu sabia onde podia encontrar minha paz, onde eu podia preencher o vazio que estava dentro de mim. Então, quando eu ouvi a voz dele, não endureça seu coração. Não para de fazer as coisas de Deus só porque vem um irmão e fala, não, mas você está fazendo errado. Se você fala assim, eu estou fazendo errado, então como é que eu faço para me fazer o certo? Sabe? Não vai nessa, o irmão tá fuxicando, tá falando assim, ele tem que se resolver, ele e Deus. É você e Deus, você sabe o que você tá fazendo é para a obra de Deus. Então, é isso, esse é meu testemunho. Espero que eu tenha alcançado muitas pessoas, né? E agora estamos firmes aí na palavra de Deus e até Jesus voltar.